7 horas e 25 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar pela TV A Crítica para todo esse nosso estado do Amazonas, para todo o Brasil também, pelo A Crítica Play, viu? Nós temos um canal de interação com você que é o 992912167, as pessoas estão participando com a gente, daqui a pouco a gente traz algumas mensagens para você, das pessoas mandando a saudação de bom dia, mas também comentando os conteúdos que a gente traz aqui. Falando em conteúdo, viu? Atenção você que é pai ou responsável pela matrícula de estudante na rede estadual. A Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, decidiu acabar com o processo seletivo para as escolas públicas de tempo integral da rede estadual aqui no Amazonas. Ontem a SEDUC fez este anúncio, viu? Deixa eu falar com o Leon, que já está posicionado aqui, Leon Furtado. Leon, com essa alteração no processo seletivo, o que muda para as pessoas que desejam estudar numa escola de tempo integral? Explica essa mudança para a gente, por favor. Pois é, mano, é uma mudança muito positiva para todos os pais e responsáveis aqui da capital amazonense, mas também do estado do Amazonas, que sempre tiveram o interesse de colocar seus filhos dentro de uma escola da rede pública estadual no ensino integral. Então, todas as vagas das 81 unidades que têm esse horário de ensino, elas vão ser democratizadas, elas vão ser disponibilizadas também durante o período de matrículas. Então, quem estiver, por exemplo, precisando para o ensino fundamental, precisando para o ensino médio, as matrículas vão poder ser feitas no site www.matriculas.am.gov.br. Esse calendário de matrículas ainda vai ser disponibilizado pela Secretaria de Educação e Desporto aqui do estado do Amazonas, a SEDUC, no mês de dezembro. Mas já vamos os pais ficarem atentos para fazerem essa matrícula o quanto antes. O único critério, então, não vai ser uma seleção um pouco mais complicada, como era feito anteriormente. O único critério vai ser a disponibilidade dessas vagas junto a essas 81 unidades. Ao todo, no ano de 2019, cerca de 32 mil alunos estão sendo atendidos nessas escolas de ensino integral, só na capital amazonense. Manuel, de volta com você. Leon, muito obrigado pelas informações que você traz para a gente. Um alerta para os pais, para quem tem o interesse de matricular o filho, mudou as regras. Mais uma vez, daqui a pouco eu volto a conversar contigo, Leon. Traz para mim agora a interação, a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp, o canal de conversa direto com a nossa equipe de produção. Olha, o número já está aí, olha, 992912167. Quem está ali? Bom dia, manda deve ser um beijo, né? Aqui para o Nova Vitória, o Ricardo e Gabriel. É a Giane, que é a mãe deles, que deve ter tirado essa foto aí da gente, deles e de mim na televisão ali também, viu? Um abraço para vocês. Bom dia, Manuel. Essa mulher nasceu de novo, isso é um milagre de Deus. Sou a Rai do Alfredo Nascimento, sou ligada no programa. Quando uma mulher relata algo assim, né, deve passar por essa experiência. Já pensou ter uma arma apontada e o cara disparando várias vezes? Esse comentário é sobre o caso lá de Itacoatiara, tá? Bom dia, Manuel Cardoso. Tenha um ótimo dia, estou ligadinha no programa e desejo um dia repleto de bênçãos a você e toda a sua equipe. É a Brenda, do Novo Aleixo, para você também, viu, Brenda? Para você também. Bom dia, Manuel Cardoso. Quem fala é o Caio Ronaldo, do bairro Santo Antônio. Todo dia gosto do seu programa. Um abraço, Caio. A gente trabalha com muito carinho para estar com vocês, viu? E aqui vem, bom dia. Infelizmente, o ser humano não sabe mais onde ele pode se proteger. A segurança pública é um problema mesmo para todos nós. Daqui a pouco eu trago mais mensagens para vocês, a nossa interação, o nosso canal de interação. Agora, deixa eu falar do prédio da Santa Casa. Desativado há 15 anos, o prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro da cidade deve ser leiloado no próximo dia 21. É decisão ordenada pela vara especializada na dívida ativa e pode mudar a realidade daquele imóvel, uma realidade marcada por abandono e pela ocorrência de crimes. Vamos falar com a May Chapiama sobre isso? May, ela está lá ao vivo nesse local. May, inclusive, uma adolescente foi estuprada nesse terreno aí ontem, né, May? Essa é a informação que tem mesmo, May? Ocorreu esse estupro aí ontem?
Exatamente, Emanuel. Essa adolescente passava aqui na frente da Santa Casa de Misericórdia e ia para a escola quando ela foi arrastada aqui para dentro do local e foi estuprada. Tudo isso aconteceu aqui nessas dependências da Santa Casa de Misericórdia, que há alguns anos está abandonada e tem se tornado palco aí de vários assaltos, estupros e até mortes, né? Por conta disso, agora no próximo dia 21, a Santa Casa de Misericórdia vai a leilão, agora dia 21 de novembro. Essa decisão foi ordenada pela Vedan, que é a vara especializada da dívida ativa. O valor oficial do imóvel, Emanuel, está avaliado em 16 milhões de reais, mas o interessado vai poder arrematar a Santa Casa de Misericórdia a partir de 8 milhões de reais. O imóvel possui 11 mil metros quadrados e é constituído de diversos edifícios. Apenas o prédio principal e a capela são protegidos pelo tombamento, o que equivale à metade da área do terreno. A outra metade da propriedade, ocupada por construções mais modernas, a exemplo da lavanderia e da maternidade, pode ser demolida, já que não integra a área objeto de preservação. Então, os interessados podem participar desse leilão há alguns anos. A gente vem trazendo várias ocorrências aqui nas dependências da Santa Casa, como você pode ver, está totalmente abandonada, serve aí para usuários de entorpecentes morarem aqui no local, dormirem e até usarem, consumirem drogas. A gente andou ainda há pouco aqui pelo lado, a gente percebeu um morador de rua dormindo. Quando ele percebeu a nossa presença, ele ainda ficou bastante chateado, porque a gente estava aqui próximo ao local. E esse local tem se tornado, né, palco de muitas ocorrências, inclusive essa adolescente que foi estuprada aqui nas dependências da Santa Casa, no momento em que ela ia para a escola. A gente percebe um prédio centenário, né, Emanuel, que serviu aí para o salvamento de muitas vidas, serviu também como maternidade, como hospital, e a gente percebeu um prédio desse histórico que poderia servir para a população estar assim abandonado e servindo inclusive, né, para estupros, para pessoas se esconderem, assaltos, e é muito triste a gente passar aqui na frente e ver que o que poderia estar servindo para a população está servindo, na verdade, para os criminosos. Então, os interessados podem participar desse leilão no próximo dia 21, com todas essas informações que eu passei aí. O prédio funcionou até 2004 e agora está assim, abandonado. Emanuel, eu volto com você. May, obrigado pelas informações que você traz para a gente. A produção está me dizendo, inclusive, que a May presenciou uma briga neste local. Nós temos acompanhado de perto esse caso nos últimos anos. O que a cidade perdeu aí, quem nasceu neste local e recebeu algum tipo de tratamento, tem parte da história, da própria história de vida vinculado a este local. Nós, amazonenses, tínhamos neste prédio um patrimônio arquitetônico da nossa, fazia parte, porque não tem mais nada aí, né? Fazia parte do nosso patrimônio arquitetônico e, portanto, parte da cultura amazonense, da cultura arquitetônica que temos aqui no nosso estado. Mas a gente, nos últimos... Eu vou pegar do Mário César para cá, quando o Mário César começou a trabalhar com a gente aqui, ele foi fazer uma reportagem aí, e nos dias seguintes a personagem da reportagem dele foi encontrada morta, uma mulher. E a partir daí a gente já acompanhou, há cerca de 2 meses eu estive aí, houve uma morte, uma ocultação de cadáver, a polícia conseguiu encontrar, colocaram tapumes aí na frente para ver se evitavam, mas ninguém vigiou, esse trânsito é muito grande, é um problema muito sério. A justiça determinou o leilão, a esperança é que algo seja feito com, alguma destinação seja feita com este espaço que está no centro, cravado no centro da cidade de Manaus, no centro da história de Manaus, inclusive, e que agora foi dada essa destinação. Nós vamos seguir acompanhando esse processo todo aí, viu? 7h34. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social sua saída do partido PSL e a criação de um novo partido que deve ser chamado de Aliança pelo Brasil. Bolsonaro publicou a mensagem após ter se reunido no Palácio do Planalto com parlamentares filiados ao PSL. Essa declaração de Jair Bolsonaro criou uma crise no partido e o conflito foi desencadeado após atrito entre Bolsonaro e o presidente nacional do PSL, o Partido Social Liberal, o Luciano Bivar. Desta forma, acabou dividindo as alas ligadas entre os presidentes. Jair Bolsonaro se filiou ao PSL em 2018 para disputar a eleição para o cargo de presidente.
Aqui no estúdio eu recebo Elson Ribeiro, advogado, cientista político, professor, enfim, alguém que tem conhecimento dessa área e que acompanha... lutador de jiu-jitsu, a diretora está me lembrando aqui, inclusive, viu? E alguém que acompanha a política no cenário local e também no cenário nacional. Elson, eu tenho um questionamento meu particular, que a gente acompanha o movimento da política como jornalista e se preocupa muito no momento em que o país está. O Racha na segunda maior bancada e, portanto, a principal base do governo, porque o governo precisa de base de apoio no Congresso. Qual os reflexos disso em termos de política nacional? Eu acho que quem não está gostando e nunca gostou dessa briga é o ministro Guedes, né? Porque o que ele quer? Ele quer um terreno planificado para que não haja grandes turbulências e a economia cresça, diminua, evidentemente, os grandes níveis de desemprego que nós temos e as questões sociais que são graves. Foi para isso que o presidente foi eleito, dando essa esperança à população brasileira. O que isso reflete? Primeiro, o Brasil, eu desafio o telespectador a dar uma procurada, não existe nenhum país ocidental, democrático, que tenha tantos partidos políticos com representação no Congresso quanto o Brasil. Isso, de certa forma, enfraquece a nossa democracia, que ainda está engateando face a outros estados, porque cada um quer um partido para chamar de seu, né? O presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL, na verdade, foi o 8º partido dele. Se você multiplicar aí por 30 anos, dividir, na verdade, por 30 anos de governo, você observa que, em média, a cada 3 anos e meio, o presidente ele muda de partido. E aí houve, como você bem relatou, uma divergência dele com o Luciano Bivar, que é o dono da sigla. Há que se falar nisso aqui no Brasil, os partidos têm donos. E eu imagino, tanto você, Emanuel, quanto o telespectador, adoraria ganhar na Mega da Virada, né? Sim. 300 milhões. Pois bem, o PSL, como a segunda maior bancada, ano que vem ele deve receber em torno de 400 e 500 milhões do fundo partidário, mais cerca de 200 e poucos milhões do fundo eleitoral, somando quase 700 milhões, ou seja, mais de 2 vezes a Mega da Virada. É muito dinheiro que envolve isso e aonde tem o vil metal tem briga e vamos ver no que vai dar, né? A gente tem, inclusive, a logomarca do que seria o novo partido, né, do presidente. A gente dá para exibir aí a Aliança pelo Brasil. Coloca em tela cheia, Peixe, para as pessoas de casa. Essa é a logomarca apresentada pelo filho do Bolsonaro, né? Essa seria, então, a logomarca do novo partido. Lembra um pouco, né, uma logo que a gente tem aqui na nossa região. Verdade, né? verdade. E agora, essa criação do novo partido enfrenta resistências do ministro do Supremo, que também faz parte da Justiça Eleitoral, o Marco Aurélio, né? Ele disse que é contra a criação de novos partidos. Veja bem, o Brasil tem 31 partidos com representação no Congresso Nacional, tem mais 40 que estão em vias de serem regularizados, cerca de 72 partidos no total. Todos eles recebem o fundo partidário, fundo eleitoral para alguns deles. Isso vai ter consequências nas eleições do ano que vem. Parte dos deputados que saírem, eles correm o risco, os deputados federais do PSL, correm o risco de perder o mandato por conta da infidelidade partidária. Já foi decidido... Esse risco é real mesmo? É real. É real porque os cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual e vereador, já foi decidido pelas Cortes Superiores Brasileiras que o mandato pertence ao partido, não ao parlamentar. Diferente de quem é prefeito, governador, presidente e senador. Nesse sentido, você acompanha o posicionamento do delegado Pablo e do próprio capitão Alberto Neto, são os 2 campeões de votos aqui da nossa região. Sim. E que também são declarados apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Sim, eu acredito que os deputados vão ter muito cuidado com isso, porque existe uma janela partidária, que na verdade, para eles, deputados federais, seria só em 2022 e não agora. Agora vai ter uma janela partidária para quem é vereador. E aí, quem quiser concorrer a prefeitos, os deputados que quiserem concorrer à prefeitura, se eles saírem do partido, corre o risco de
eles perderem o mandato e, se não ganharem, vão ficar sem nada, né? Então, tem esse imbróglio aí. Agora, eu lembro, Emanuel, que aqui no Amazonas, o PSL foi bem votado. Aqui em Manaus, o presidente Bolsonaro teve 66% dos votos. Então, há uma briga já interna para ver quem vai ser o xerife dessa nova agremiação. Agora, eu te perguntei ainda há pouco, eu acho que eu não deixei você concluir. O ministro se manifestou contrário à criação de um novo partido. Você acha que Marco Aurélio Mello tem peso para barrar uma criação de um novo partido? O Aliança pelo Brasil poderia estar comprometido? Não, eu acredito que não. Na verdade, para concorrer às eleições de 2020, esse partido, eles vão se reunir agora em novembro, agora nesse mês, dia 21, para a fundação do partido, mas para a regularização teria que estar pronto até março de 2020. Então, o tempo é exíguo. O que o ministro Marco Aurélio falou, na verdade, é que é mais um partido, ele não vê essa necessidade. O nosso leque partidário é imenso e isso acaba gerando um enfraquecimento da democracia. Eu acredito que ele, Marco Aurélio, não vai tomar nenhuma medida para impedir. Isso aí seria também um absurdo. Agora, tem um outro assunto que eu, inclusive, fiz um comentário essa semana, aproveitando uma entrevista que você deu para a gente sobre a defesa, a presunção de inocência como um direito fundamental, conquista da nossa civilização, e de fato o é. E essa discussão em torno da prisão em segunda instância, se pode ou se não pode, já encerrou no Supremo. O Supremo já decidiu, e agora ficou a cargo dos juízes, os juízes que vão determinar, que vão dar a canetada se fica preso ou se não fica preso. O meu questionamento no outro dia é porque, assim como a questão do posse de armas, eu acho uma pura hipocrisia se falar porque é perigoso ter uma arma em casa. Ter arma é perigoso. Quem tem criança, então, exatamente, cuidado triplicado. Mas aí o cidadão é impedido de ter arma e está bandido, todo mundo com arma na rua. Sim. Então, isso é uma pura hipocrisia, assim como, vamos não, porque o direito do cidadão, para que cidadão estamos falando? Estamos falando de cidadãos cidadãos que têm, como o Aécio Neves, que tem amigos que podem emprestar milhões de reais para pagar um advogado. Estamos falando desse tipo de cidadão, que tem direito a essa presunção. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero aproveitar a presença do Elcio aqui, porque o Supremo decidiu em relação à prisão em segunda instância. Decidiu que vai acompanhar a Constituição, e a prisão em segunda instância agora, que estava ontem determinada, que aconteceria, foi condenado em segunda instância, vai para a cadeia, o Supremo aboliu isso, agora só depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que todas as possibilidades de recurso forem superadas. A bola passou para o Congresso, o Dias Toffoli fez o dever de casa e deixou bem claro que o Congresso poderia tratar sobre isso, mas aí começou uma confusão, né? O Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fala numa nova Constituição. O presidente da Câmara diz que não, a Constituição é muito jovem. Como é que isso deve se desenrolar, na sua opinião? Vai ser uma briga de bastidor, porque, inclusive, nos votos do ministro Celso de Mello e Marco Aurélio, eles já colocam que essa ideia do Estado da Inocência não pode ser nem abolida por uma lei ordinária e tampouco uma emenda constitucional, porque é uma cláusula pétrea. E para modificar as cláusulas pétreas, que são só com uma nova Constituição. Só com uma nova Constituição. Daí veio o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, suscitar a possibilidade de uma nova Constituinte. Eu acredito que parte da sociedade brasileira, de fato, clama por mudanças. A nossa Constituição ela é extremamente larga, ela fala do Colégio Pedro II, pelo amor de Deus. Não tem lugar nenhum do mundo que uma Constituição vai falar de uma escola, né? Então, ela precisava, eu entendo, que ela precisava de uma lipoaspiração, que ela é muito, muito rechonchuda. Mas eu acredito que uma nova Constituinte levaria, de fato, a perdas de alguns direitos, até por conta do clima que nós vivemos atualmente. E o Brasil, a nossa Constituição tem apenas 31 anos, só para o telespectador ter uma noção, a Constituição dos Estados Unidos ela é centenária, tem mais de 200. Enfim, esse é o posicionamento do Rodrigo Maia, inclusive, né? É muito nova a nossa Constituição. Eu tenho notado, sabe, Manuel, o Rodrigo Maia com posições extremamente bem colocadas, assim, ele tem sido uma espécie de líder ponderado, né? Eu acredito que isso vai gerar muita confusão. Eu não vejo a necessidade de uma nova Constituinte, eu particularmente, mas os nossos representantes, os deputados e senadores que nós votamos, eles estão aí para nos representar
e tentar ver qual a melhor forma possível. Agora, esse posicionamento de ambos já pode indicar que o Congresso está disposto a discutir, a enfrentar esse tema, não? Ou não? Inclusive, eu entendo que isso vai ser judicializado de qualquer forma, se fizerem uma reforma. E deixa eu só voltar um pouquinho atrás, bem rápido. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele permite ainda que a pessoa vá presa antes de ir ao Supremo. Existe a possibilidade de prisão preventiva, de prisão temporária, isso não foi retirado. Na verdade, a ADC que foi julgada foi mostrando que o artigo 283 era constitucional. Então, haverá ainda. Então, eu digo ao telespectador, se alguém pega e dá 3 tiros na cabeça de uma pessoa, provavelmente, eu acredito que ele deva ficar na cadeia mesmo. Essa pessoa vai ser presa e vai ser condenada e vai ficar na cadeia. Há essa previsão, sim, continua lá. Se assim o juiz determinar. Se assim o juiz determinar, né? Agora, caso não haja uma robusta prova da sua autoria, ele poderá recorrer em liberdade. Então, voltando lá para a questão da Constituinte, eu acredito que isso vai gerar um grande imbróglio e no voto do ministro Dias Toffoli, ele falou, eu estou votando dessa forma a Constituição, cabe o Congresso modificar. Ele já suscitou a possibilidade da modificação, né? Alguns doutrinadores dizem, não, isso não pode ser modificado porque é a cláusula pétrea. Eu acredito que vão modificar e vai voltar isso ao Supremo para ver se é válido ou não. É uma situação que gera discussão. Até porque, como cláusula pétrea, o próprio Supremo está decidindo sobre o assunto. Isso geraria discussões também, né? Com certeza. E discutindo pela terceira vez, se eu não me engano. Decidindo mais do que a terceira vez. Então, para você ver, é uma situação complicada, a gente segue acompanhando. Minha diretora, você tinha algum questionamento para fazer, aproveitar a presença do Elson do Carmo com a gente? Eu não consigo ouvir, Elson. Muito obrigado. Pela sua participação, pela sua colaboração, contribuição com a gente aqui, viu? Deixa eu trazer uma informação aqui. Faltando menos de um ano para as eleições municipais, faltam pelo menos 135 mil eleitores completar o cadastramento biométrico no Amazonas. E as ações no Tribunal Regional Eleitoral vão priorizar os municípios. Segundo o TRE, cerca de 135 mil eleitores do Amazonas ainda não fizeram o cadastramento biométrico e podem ter o título cancelado. Para o mês de dezembro, as ações para o cadastramento serão intensificadas nos seguintes municípios: Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Canutama, Tefé, Uarini, Codajás, Anori, Humaitá, Manicoré, Maués, Borba, Irunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Envira, Boca do Acre e Barreirinha. Nós temos ações especiais em algumas comunidades, mas basicamente toda a sede do município vai receber então atendimentos priorizados, vão ter mais equipamentos para receber, mais atendentes, de tal forma que a população pode procurar agendar junto a cada cartório eleitoral a sua ida, então, para o atendimento com conforto. A coleta das digitais leva poucos segundos. Além disso, é tirada uma fotografia e cadastrada uma assinatura digital. Para fazer esse cadastro biométrico, é necessário que você apresente um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. O eleitor pode comparecer ao cartório eleitoral até final de abril, a gente tem um prazo bem apertado início de maio. Em não se fazendo, não é possível então votar nas eleições de 2020 e vai ter acesso a alguns serviços, por exemplo, não pode matricular na escola pública, não pode matricular na faculdade, não pode tirar CPF, não pode tirar o passaporte. Olha, a Prefeitura de Manaus voltou atrás na decisão de que determina o pagamento da tarifa do transporte coletivo. Essa decisão é que esse pagamento seja exclusivamente feito por meio de bilhetagem eletrônica. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso novamente com o Leon Furtado. Traz o Leon aqui para conversar com a gente. Leon, explica aí o que foi que a Prefeitura determinou agora. Primeiro, daqui a 5 dias essa cobrança ia estar valendo. Mas agora que determinação foi tomada? Pois é, Manuel, essa medida aí que trouxe muita preocupação para todos os amazonenses, a Prefeitura acabou voltando atrás desse decreto publicado no dia 19 de setembro, que trazia essa tão sonhada universalização do sistema de bilhetagem eletrônica na capital amazonense. A informação que nós temos e que foi repassada pela própria Prefeitura de Manaus é que algumas alterações devem ser realizadas junto a esse decreto que trazia essa universalização. A preocupação foi tão grande que
que o Sinetran confirmou que houve um aumento significativo no número de emissões do cartão Passa Fácil no mês de outubro. Para fazer uma comparação, por exemplo, no mês de janeiro foram pouco mais de 600 emissões do cartão Passa Fácil. Já em outubro, esse número chegou a 3.044 emissões. Então, a informação que nós temos é que não há um prazo para que essa universalização do sistema de bilhetagem eletrônica ocorra na capital amazonense. Então, todos vão poder continuar pagando, tanto com o cartão Passa Fácil, quanto com o próprio dinheiro junto aos cobradores, Emanuel. E ainda falando dessa categoria dos cobradores, foi algo que dividiu muitas opiniões, né? Porque a Prefeitura até o momento ainda não definiu qual vai ser o destino desses profissionais. É claro que a gente aguarda mais atualizações a respeito dessa situação e vamos acompanhando e trazendo tudo aqui no Manhã no Ar. Emanuel, volto com você. Precisa mesmo acompanhar, né, Leão? Porque isso pode afetar diretamente não apenas esses trabalhadores, como o próprio sistema por meio do sindicato, e paralisações podem vir aí pela frente e um transtorno para os mais de 700 mil manauaras que utilizam esse sistema todos os dias. Obrigado pelas informações, Leão. Olha, o Serasa lançou a 24ª edição da campanha Feirão Serasa Limpa Nome para os consumidores que querem limpar o nome na praça. Serão oferecidos descontos de até 90% no valor das dívidas. Em Manaus, mais de 1 milhão de pessoas estão com dívidas atrasadas. Em todo o país, esse número chega a 63 milhões de devedores. Segundo o Serasa Experian, em setembro houve um aumento de 3,7% no índice de inadimplência se comparado ao mesmo período do ano passado. O montante das dívidas chega a 252 bilhões de reais. Para tentar diminuir o número de inadimplentes, quitar dívidas e fazer renegociações, esse mês é realizado o Feirão Serasa Limpa Nome. O inadimplente ele pode conseguir até um desconto de 98% na fatura. Essa já é a 24ª edição que o Feirão está acontecendo e ele tem como objetivo aí ajudar os consumidores a poderem renegociarem suas dívidas para terminar o ano aí um pouco mais tranquilo e começar 2020 numa situação um pouco melhor. O devedor pode negociar a dívida através do site www.feirãolimpanome.com.br ou pelo aplicativo do Serasa. As negociações vão ser feitas até o dia 30 deste mês. Uma oportunidade importante, hein? A sede do Serasa Manaus fica na rua 24 de maio, número 220, lá no centro da cidade. E na tarde de ontem foi discutido na Assembleia Legislativa a regulamentação de flutuantes e postos de combustíveis nas águas do Rio Negro. Uma lei complementar deve ser criada para regulamentar o uso do espaço e definir de quem é responsável pela fiscalização. Não existe um dado exato, mas nos últimos anos, o número de flutuantes na orla do Rio Negro, em Manaus, só aumentou. A região do Tarumã é uma das áreas que mais sentiu o impacto desse crescimento. São justamente para essas áreas aí que sofrem pressão por ocupação, muitas vezes que desordenadas e que não atendem às especificações ambientais, né, ao cumprimento dessa legislação. O lixo acumulado ao longo da bacia do Tarumã preocupa os ambientalistas. Preocupação que se estende também à região do Puraquequara. A grande questão é que até hoje não se sabe de quem é a responsabilidade por controlar essas áreas. O objetivo aqui não é multar nem criar impostos. O objetivo aqui é cadastrar, é saber o que cada um faz, o que cada um executa, para que a gente possa cuidar do Tarumã Sul na questão ambiental e moralizar à frente e atrás da cidade de Manaus, para saber o que cada um faz, o que se realmente é de competência e natureza concreta e verdadeira. Atualmente já existe uma lei que regulamenta os flutuantes e postos de combustíveis no Amazonas, mas ela abrange apenas as águas federais. Por isso, foi sugerida a criação de uma nova lei complementar que consiga regulamentar todas as bacias que banham a capital. O que é que nós pretendemos? Ouvir todas essas pessoas que hoje já estão com seus flutuantes localizados no Tarumã Sul, em várias partes do Rio e, juntamente com a Marinha, com o SPU, criar uma lei regional que desburocratizem para que eles possam ter seus flutuantes, seus comércios, porque ali trabalha restaurante, tem alguns áreas de esporte.
Além da criação da lei complementar, também ficou definida a distribuição de uma cartilha com orientações para quem vive nessas áreas. Quem é dono de flutuante e ativista ambiental como o Jadson diz que os rios que banham a cidade já estavam pedindo socorro há muito tempo. As pessoas estão se aproveitando que não tem fiscalização ainda, né? Então a coisa se demandou de uma forma muito irresponsável. Então a gente aproveitou essa audiência pública exatamente para poder gritar, né, para a gente que está ali há mais tempo e cobrar deles, porque eles cobram da gente, mas eles precisam também cobrar. A gente está falando de vidas, a gente está falando de um patrimônio histórico, a gente está falando do Rio Tarumançu, né? E o Rio Tarumançu hoje é o único lugar que ainda existe vulnerabilidade, a extração de areia, invasão, invasão de flutuantes, né? Barcos. Cara, é resíduo, então assim, o Rio Tarumançu hoje ele precisa sim ser uma pauta importante para o estado do Amazonas. Agora deixa eu te trazer um recado aí. Me diz qual o seu sonho de consumo em tecnologia. Está precisando trocar de notebook, de celular? Está desejando o videogame do ano? A InfoStore tem a ajudinha que você precisa. Agora na InfoStore você parcela em até 24 vezes todo o mix de tecnologia. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Agora você parcela todos os produtos da InfoStore em até 24 vezes. A InfoStore deixa tudo mais fácil para você. Você sabe quantas parcelas cabem no seu bolso? E na InfoStore você garante os seus sonhos de consumo. Já pensou? A economia de poder comprar produtos de qualidade num preço que não atrapalha a conta do mês? Agora ficou fácil demais. Venha para a InfoStore e confira as condições para o parcelamento. Mas atenção, essa facilidade é válida somente para as lojas físicas. InfoStore, o melhor mix em tecnologia, agora em até 24 vezes. São 7 horas e 58 minutos. Vamos mostrar aqui a participação do nosso telespectador, a interação do nosso telespectador. Isso aqui já é na página do Facebook. A Roberta está mandando bom dia, o Edson Freitas também bom dia e pedindo ajuda. Ele disse que um caminhão da Marquise caiu em um buraco na frente da casa dele mais de um mês e até agora a prefeitura não fez nada, está sem poder usar a garagem, o carro dele foi quase arrombado. As ruas é a Samambaia, no conjunto Tiradentes, e mostrou a foto aí pra gente, né? Aí tem a Maria Helena, a Fátima Furtado, a Marli Chaves, todas dando bom dia pra gente, a Soniete Franco dizendo que a dona Sônia lá do Monte de Sião, um alô pra você, dona Sônia, a Neide, a Rayane, a Michele também mandando bom dia pra gente, a Darcy Nogueira também, pedindo que Deus abençoe a todos nós, desejando bom dia, assim como a Aldete, a Sandra que está ligada na gente e a Rosário, bom dia, ligado no Manhã no Ar. Um abraço a todos vocês que participam, que acompanham a nossa programação e fazem essa interação pela nossa página do Facebook. Veja daqui a pouco, a privatização da Eletrobras deve reduzir tarifas para os consumidores. Decisão que foi anunciada pelo presidente da empresa, que diz que a repercussão deverá ser positiva, uma vez que o reajuste será justo, viu? E no quadro, na ponta do lápis, a gente mostra por que os jovens estão no topo dos endividados aqui no Brasil. É informação, a gente traz na reportagem do quadro, daqui a pouquinho, depois do intervalo.